Olá, gente. Tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vou mostrar essa Bíblia aqui que eu tenho por dentro, mas eu quero ler algumas coisas com vocês que eu tenho feito nela. E deixa eu mostrar qual Bíblia que eu tô falando. É essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Bible Journal. Ela é uma Bíblia da Thomas Nelson Brasil, em parceria com a Fale com Amor. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fale com Amor, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Quem trabalhou nela foi a Gabi Saltieri. Ela tem um canal aí no YouTube, eu sigo ela, inclusive. É bem interessante algumas coisas que ela mostra. E tem toda aqui a ficha catalográfica dessa Bíblia. Eu já mostrei essa Bíblia detalhadamente. Hoje eu vou focar nas coisas que eu faço nela, que eu tenho feito. Ó, aqui no começo da Bíblia, eu coloquei uma aba adicional para colocar estudos. Deixa eu mostrar para vocês. Introduções. Ó, eu aprendi essa técnica com um canal que eu sigo, que é uma menina norte-americana, que ela é do Nerds por Bíblia, o canal dela. E eu coloquei essa página aqui, ó, adicional, e eu coloquei estudos bíblicos aqui de uma outra Bíblia de estudo que eu tenho que eu não uso mais. Aí eu coloquei só os estudos aqui, ó, falando sobre o Antigo Testamento, falando sobre todas as introduções, tem mapas, aí eu consegui adicionar mapas na Bíblia. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, adicionei mapas. Eu adicionei acho que uns 3 mapas, deixa eu ver aqui, ó. Tem estudos, tá vendo? Falando todos sobre essa introdução do Antigo Testamento, sobre todos os períodos, Pentateuco, livros históricos. Ó, tá vendo? Tem esse mapa aqui sobre o tempo dos livros históricos, livros poéticos e sapienciais e esse mapa. Aí eu ganhei recursos de Bíblia de estudo, introdução e mapas, colocando essa aba adicional aqui. E é uma ideia que eu deixo para vocês, porque aí você meio que não força tanto o miolo da sua Bíblia, porque você colocou nessa lateral aqui, ó, nessa parte de fora, mas você agregou recurso na sua Bíblia. Eu coloquei desse jeito aqui, tá vendo? Eu fiz com os materiais que eu tinha, mas dava para eu ter comprado coisas para fazer e tal, mas eu quis fazer desse jeito. Aí a maior parte que tem na minha Bíblia são orações, mas eu tô colocando estudos nela, que antes ela era uma Bíblia só de oração. Esse trechinho aqui eu fiz uma introdução ao livro de Gênesis. Aqui já é uma oração. Tem um trecho aqui que eu fiz um estudo, eu vou ler com vocês, ó, essa página que eu adicionei na Bíblia. Eu usei cola branca. Eu vou ler aqui com vocês rapidinho. Fato importante. Todos os mandamentos dados por Deus ao seu povo foi depois de Êxodo 20. Ou seja, todas as vezes que antes desse momento os mandamentos de Deus ou o cumprimento deles foi descrito, é porque esse livro foi escrito por Moisés e destinado para o povo de Israel, com a intenção de mostrar para eles que era importante cumprir os mandamentos e que sempre se fez necessário, desde o início de tudo. E por meio do cumprimento da mesma é que o elo entre o homem e Deus era mantido, lembrando que eles viviam no tempo da lei, e passar essa mensagem a eles era importante. Aí eu escrevi esse pensamento que eu tive mediante a leitura do texto bíblico. E eu escrevi aqui no comecinho porque desde o início do começo dos livros, do texto, a gente vê citação de cumprimento da lei, só que a lei ainda não tinha nesse período, né? Teve uma janela de tempo até que a lei viesse para o homem. Aí eu escrevi isso, eu achei bem interessante, porque esse livro foi destinado ao povo de Israel e foi escrito no período que eles estavam no deserto, lá com Moisés. Então, eles já tinham entendimento da lei, eles já tinham acabado de receber a lei naquele período. Então, Moisés contou toda a história da criação do mundo, como tudo foi, e
para reforçar para eles também a necessidade de cumprir a lei, e que isso sempre foi assim, sempre teve que ser assim, só que eles não tinham acesso a todas as informações da lei antes, mas eles, vamos dizer, de forma até meio que inconsciente, tinham o entendimento de que cumprir a lei era algo que conectava eles a Deus e algo que agradava a Deus. Vamos lá, aqui eu escrevi outra coisinha, eu botei assim, cuidado com o desejo. Curiosamente, o desejo surgiu no coração do homem antes mesmo do pecado entrar no mundo. Aqui eu botei homem no sentido de humanidade, tá, gente? Porque a gente vê citação disso aqui falando sobre Eva, aqui em Gênesis 3, que ela desejou ser como Deus, ou ter o conhecimento de Deus, antes de comer o fruto. E antes dela comer o fruto, ela não estava no pecado. Então, o desejo nasceu no coração dela antes do pecado acontecer. Aí isso me faz pensar sobre o livro de Tiago, que fala que a tentação nasce do mau desejo do coração do homem e é concebido e gera morte. E me faz pensar sobre isso, sabe? Aí eu escrevi aqui e eu até vou escrever referência aqui de Tiago. Tiago 1, versículo, eu não sei se é versículo 14. Eu acho que é versículo 14. Deixa eu ver se é, eu vou lá olhar e depois eu volto. Tiago 1, 14 e 15. Referência, depois eu lembrar de olhar em Tiago. Vamos lá. Ó, aí aqui no começo não tem tantos estudos, tem mais oração mesmo, porque eu ainda, como eu falei com vocês, eu não estava colocando tantas, isso daqui é um hino, eu não estava colocando tantos estudos. Aqui eu coloquei o nome de Deus em várias versões diferentes. Eu já falei sobre isso em outro vídeo com vocês. Eu não sei se eu já falei tudo que eu tinha que falar, mas se eu tiver esquecido, depois eu volto. Eu vou ler aqui com vocês rapidinho, aqui no livro de Êxodo, capítulo 21, do versículo 22 até o versículo 36. Eu escrevi uma observação sobre esse texto aqui. A intenção aqui não era punir o agressor, mas sim chamar a atenção para a sua responsabilidade sobre as suas ações, que alguém sempre terá que lidar com o efeito colateral disso. Não se trata de punição, mas sim de responsabilidade. Aqui eu estou falando sobre a lei, sobre que eles estavam recebendo a lei, não era com a intenção de punir, vamos dizer, no caso aqui, o agressor, mas sim com a intenção de trazer a responsabilidade, a consciência para a responsabilidade e ter que lidar com essa responsabilidade. Aqui eu também faço de referência a Mateus, capítulo 5, versículo 38. Tem mais coisas interessantes aqui. Aqui fala sobre lavar as vestes. Deus fala sobre essa importância. Quando Deus foi entregar as leis para o povo, Deus mandou o povo se preparar e lavar as suas vestes. E depois de 3 dias, eles viriam Deus descer à vista de todos. Aí me fez pensar em Jesus Cristo aqui. E lavar as suas vestes, para mim, faz conexão com Apocalipse 22, versículo 14. Eu sei que não é todas as versões que está desse jeito aqui, mas como aqui na NVI tá, eu fiz conexão. Ó, capítulo 42, versículo 2. Eu escrevi aqui. Sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse aqui é o texto. Eu escrevi aqui, ó. Deus faz o que quer. Faz independentemente de nós e apesar de nós, porque Ele é Deus, o dono de tudo. Aí eu escrevi aqui, e eu escrevi também aqui soberania e supremacia de Deus, comentário baseado no versículo. Ó, essa daqui eu botei uma aba adicional na Bíblia, ó, e eu acrescento folhas aqui, ó, eu coloco essas folhas para quando eu quiser, quando eu precisar, eu ter esse recurso à mão. Eu fiz isso aqui, gente, com fita durex, tá?
Não é difícil de fazer. É uma boa página, mas é só ter um pouco de cuidado, né? Escrever de lapiseira, escrever de lápis. Ó, esse daqui é o lápis infinito. Não sei se é verdade, eu estou utilizando ele agora, vamos ver se vai dar certo. Ó, aqui eu fiz algumas anotações. Ó, esse daqui eu fiz um desenho. Tem uma página que eu coloquei, a página dupla. Ó, eu já mostrei aí no canal como faz. Se vocês tiverem a curiosidade, eu comecei a escrever nela, mas eu vou devagarzinho. No livro de Provérbios eu já tenho um pouquinho mais de estudo, mas tudo referente a tipo estudos que eu peguei de bíblias de estudo e eu anotei algumas observações. Aí eu botei a fonte. Ó, isso daqui foi uma citação da Bíblia NVT de estudo. A Bíblia NVT de estudo de novo. Eu sempre coloco, quando eu pego alguma coisa de alguma Bíblia de estudo, eu escrevo qual a Bíblia que eu tirei aquele estudo. Ó, esse daqui foi da Bíblia Plenitude. A Bíblia Plenitude, eu tenho ela, só que ela tá com meu filho hoje em dia, porque eu já li, eu já estudei nela, aí agora eu dei ela de presente pro meu filho. E eu tenho algumas Bíblias de estudo que eu não rabisco, eu não escrevo, porque eu já tenho intenção de passar para frente. Quando eu comprei ela pensando em dar ela pro meu filho, mas eu dei uma olhada boa nela antes de deixar ele utilizar, sabe? Porque é bom a gente fazer isso, né? Isso daqui foi sobre a Bíblia NVT, uma citação ao estudo que tem na Bíblia NVT. Ó, Eclesiastes, eu colei um negocinho aqui. Ó, o vento pode até estar forte, porém Deus está no controle de tudo. Ó, eu fiz aqui eu escrevi o texto como tá na NVT. Eu achei que ficou melhor na NVT, pelo menos nesse trechinho aqui. Aí eu escrevi aqui e eu coloco essa observação para me chamar a atenção. Eu não gosto tanto da NVT em todos os pontos, mas eu vejo que ela traz algumas adaptações, algumas atualizações bem importantes. Como, por exemplo, a NVI de 2023. Eu pesquisei um pouco mais sobre ela e tem alguns versículos que ela traz que são bem interessantes. Ó, o livro de Isaías é uma oração. Eu fiz um estudo sobre o livro de Jonas, ó, como se fossem reflexões. E eu também tenho um estudo montado que eu vou colocar nessas páginas aqui, nessa página aqui do meio, só que eu não fiz isso ainda. Aqui é uma oração sobre o livro de Miqueias. Aqui foi uma oração bem curtinha. Eu escrevi poucas coisas, mas eu orei. Ó, quando acaba aqui o livro de Malaquias, eu coloquei a aba. Tá vendo? Como eu fiz lá no Antigo Testamento. E aqui tem outra página adicional. Aqui o estudo é menor, mas tem bastante coisa também, ó. Período intertestamentário, porque eu tinha esse recurso na minha Bíblia. O Império Grego e Macedônio. Tem um mapa desse período. Outro mapa, ó, do lado de cá, ó. Do lado de cá tem outro mapa. O mundo romano. Outros mapas, tá vendo? Esses mapas aqui são bem interessantes pra gente estudar. Religião judaica e política. Aí começa o Novo Testamento. O Novo Testamento, mais um mapa, tá vendo? Mais um mapa. Evangelhos. Foca nos evangelhos um pouco. Cartas. E finaliza aqui com esse mapa menor. Aí isso daqui me agrega bastante valor à minha Bíblia. Porque ela não vem com estudos, com introduções, mas eu coloquei esses estudos e introduções, né? Mateus, eu colei esses adesivos aqui, porque Jesus é o nosso sábado, né? Jesus, ele desde que Jesus veio ao mundo, né, e morreu na cruz por nós, para nos salvar, nós vivemos, né, descansando no Senhor, né? Aí eu coloquei aqui. Ó, aqui eu escrevi assim, ó, é uma figura de linguagem do ato de morrer para si mesmo. Aqui eu tô falando sobre Lucas 14, versículo 27.
Aqui tem um estudo sobre o filho pródigo ou filho perdido. É um estudo diferente do que eu botei na outra Bíblia. Aí aqui eu não tinha montado toda a ideia, eu fiz esse estudo aqui antes, mas eu escrevi aqui, isso daqui foi importante para eu construir minha ideia formada, mas eu não coloquei tudo lá na outra Bíblia que tem aqui. Então é legal que eu tenho, vamos dizer, ramificações diferentes sobre o mesmo texto, mas que todos eles todo o pensamento se conversa entre si. Eu queria mostrar para vocês, eu deixei até marcadinho aqui. Ó, eu coloquei uma florzinha aqui para marcar, vou tirar agora. Ó, vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Nas Bíblias americanas, algumas versões, tem a opção de quando Paulo falava aos irmãos, em muitos momentos ele estava falando, querendo citar de forma geral, tipo assim, aos irmãos e às irmãs. Aí tem na NIV, tá NVI em inglês. E tem outras versões também que fazem isso. Aí todas as vezes que tinha lá a citação, eu coloquei aqui, ó, eu marquei aqui irmãos e eu botei assim: quero que vocês saibam, irmãos e irmãs. Aí isso é da onde eu tirei a fonte. Inclusive eu coloquei aqui uma observação que já tem atualização na NAA e aqui ainda está do jeito tradicional. Aí todas as vezes que aconteceu isso, eu fiz essa observação. Aqui eu fiz uma observação referente ao que tem na Bíblia King James, 1611. Aí eu faço isso, eu faço as observações. Olha só, gente, no livro de Romanos eu acrescentei uma página por cada livro, por cada folha, olha. Eu quis fazer essa experiência para ver como é que ia ficar. E eu gostei, eu fiz isso inspirada nas Bíblias norte-americanas, porque lá tem umas Bíblias de estudo que cada Bíblia, se cada folha tem uma página adicional. Só que é uma página do jeito que vem na Bíblia. Quem sabe algum dia eu não consigo comprar uma Bíblia daquela pra mim, né? Mas quem sabe. Ó, aqui tem outra, ó, tá vendo? Aqui já é a citação da NAA, mas com essa mesma pegada. Ó, com todos os homens, a todos os homens. Na NAA tá assim: todos seres humanos, sobre todos. Toda a humanidade. Na NAA tá desse jeito. E aqui tá falando como se fosse destinado apenas aos homens. A gente lendo todo o contexto, a gente entende que está falando sobre a humanidade. Mas às vezes é importante ter essas citações aqui para não gerar dúvida no texto. Ou aqui também, meus irmãos, aqui seria irmãos e irmãs. Há vezes que não é irmãos e irmãs, às vezes é só irmãos mesmo. Por isso que é bom você saber quando está falando vamos dizer, de modo geral, ou quando está falando, citando apenas para os homens. Aí eu anotei aqui, ó, eu fui anotando, ó. Isso daqui é uma oração. Ó, eu fiz anotações aqui. Isso daqui eu escrevi um versículo. O versículo tá aqui, o versículo de Romanos 8, versículo 26. Acho que é só o 26. 26 e 27. Eu escrevi aqui porque eu gosto muito desse versículo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Aí eu escrevi aqui o que está escrito aqui. Eu gosto muito desse versículo. Aqui eu fiz um estudo falando sobre esse trecho aqui, mas eu não vou ler agora, porque é um pouco grande. Ó, eu fui até o final e eu coloquei página, tá vendo, gente? Eu fui adicionando página. E eu escrevi aqui a última, porque eu não quis adicionar página aqui, mas eu usei a parte de trás aqui, ó, da capa de 1 Coríntios para escrever. Ó, tá vendo? Eu escrevi aqui mesmo. E eu fiz isso também em 1 Coríntios, só que eu não fiz no livro todo, sobre o negócio de irmãos e irmãs. Ó, eu também escrevi, ó, tá vendo?
No livro de 1 Coríntios também acontece isso. Vários livros da Bíblia, né? Aí eu tô pesquisando sobre isso, eu achei isso interessante. Ó, eu li 1 Coríntios todinho. 2 Coríntios eu acho que eu não fiz. Eu acho que eu não fiz. Ó, aqui eu botei um papel cartão desenhado. Ó, eu vou ler o que está escrito aqui, ó. Graça significa favor imerecido, bênção imerecida, um dom livre. 1 Timóteo, Oxi, a Bíblia de referência sobre citações, tá vendo? Todas as vezes que Timóteo é citado na Bíblia. Eu fiz isso, todas as referências, todas as vezes que Timóteo é citado na Bíblia, tem tudo aqui, ó. Ó, todas as citações, porque eu gosto muito do personagem Timóteo. E eu escrevi outras coisas aqui. É um texto falando sobre Timóteo. Por essa razão estou enviando a você, Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, ao qual lhe trará a lembrança, a minha memória, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que ensino por toda parte, em todas as igrejas. Todas as cartas que Paulo escrevia eram para todas as igrejas. Eu estava estudando sobre isso porque tem muitas pessoas que acham que certos textos eram destinados apenas àquela igreja, mas Paulo fala em alguns momentos que as cartas eram válidas para todas as igrejas, não era só focada naquela igreja. 1 Pedro, eu fiz alguns estudos aqui, ó, de 1 Pedro. Olha só, na Bíblia Católica, na versão católica, aqui no livro de 1 Pedro, quando fala do versículo 3 ao versículo 5, tem assim uma citação, Pai. Do versículo 6 ao versículo 9 tem Filho. E do versículo 10 ao versículo 12 tem Espírito Santo. Aí eu achei isso tão interessante que eu anotei aqui, eu deixei aqui, para quando eu ler, eu não sei, sabe? Eu deixei aqui e eu passei a marcar texto de cor diferente para eu saber exatamente onde tem essas divisões. Eu achei esse trecho interessante e eu trouxe para cá como uma observação. Ó, tem outras notas de estudo aqui. Ó, aqui eu adicionei a página e aqui eu já coloquei estudo, tá vendo? Aqui eu já enchi de nota de estudo. Eu fiz todo o estudo de 1 Pedro aqui nessa Bíblia. Tem espaço sobrando, mas o estudo está completo. É porque quando eu voltar daqui a um tempo, eu vou conseguir ter espaço para escrever mais coisas. Isso daqui era uma oração que eu tinha escrito já faz tempo. E aqui, inclusive, eu deixei esse espaço porque eu ia colocar uma oração, mas depois eu acabei não colocando. Depois eu vou colocar, se eu sentir de Deus de fazer assim. Ó, aí aqui é o livro de 2 Pedro. Eu também escrevi algumas coisas aqui sobre estudo. Ó, tá vendo? Ó, esse daqui é uma página que eu adicionei, essa daqui é uma página menor. E aqui, ó, tem uns adesivos. Deixa eu ler aqui sobre libertinagem. Na NVI 23 está escrito devassidão e aqui está escrito libertinagem. São duas palavras que são sinônimos, mas exploram questões diferentes e não falam exatamente a mesma coisa. Eu escrevi aqui porque libertinagem e devassidão não falam exatamente sobre a mesma coisa, mas são sinônimos, mas não querem trazer o mesmo entendimento. Aqui no livro de Judas, no versículo 4. Aí, se vocês puderem pesquisar mais sobre isso, se vocês quiserem, eu aconselho. Ó, o livro de Apocalipse, eu coloquei uma aba aqui, mas eu não escrevi nada sobre ele. E eu escrevi algumas coisas aqui. Aqui tem uma oração. Ó, aqui tem a minha confissão de fé. Eu escrevi. Ó, o que eu acredito? Que a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Que há um só Deus.
eternamente existente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual se revelou na criação, na história e em Jesus Cristo, a Trindade. Que Deus criou o mundo e a humanidade e que se revelou e subsequentemente se tornou corrupta, a humanidade. Que, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, incluindo sua divindade, seu nascimento virginal, sua vida sem pecado, sua autêntica humanidade, seus milagres, sua morte substitutiva, sua ressurreição corpórea, sua ascensão ao céu e seu retorno pessoal em poder e glória. Que isso é absolutamente essencial para a salvação do homem, perdido e pecador, pela regeneração por meio do Espírito Santo. Que a salvação é pela graça, somente por meio da fé, em Cristo Jesus, como o único Salvador. No presente ministério do Espírito Santo, cuja habitação no cristão o capacita a viver uma vida santa e a crescer no conhecimento de Deus e na obediência cristã. Na ressurreição de ambos, os salvos e os perdidos. Os salvos para a ressurreição da vida e os perdidos para a ressurreição da condenação. Na unidade espiritual dos que creem no Senhor Jesus Cristo e na importância da Igreja para a adoração, o serviço e as missões, que Jesus virá estabelecer o seu milênio com os seus servos e os filhos fiéis que morreram ao longo dos tempos e os que tiveram vivos e passaram pela grande tribulação, vencendo por meio de Cristo Jesus. Então, é um pouco do que eu entendo da Bíblia, no modo geralzão, isso daqui. Fui eu que fiz, né? Eu escrevi com palavras sofisticadas para eu parecer inteligente. Ó, essa daqui é a última página da Bíblia e eu adicionei uma aba aqui, ó. Tá vendo aqui? Breve guia para as principais histórias e personagens da Bíblia. Isso daqui eu peguei de uma outra Bíblia que eu também não estava usando mais. Ó, aí, tipo, quando eu quiser achar um tema bíblico, aqui eu acho com facilidade, tá vendo? Tem algumas páginas, deixa eu ver se... Ó, deixa eu fazer assim. Tem algumas páginas, ó. Mas não é tudo, então eu consigo buscar as principais questões e achar. Ó, Saulo começa a falar sobre Jesus para as pessoas. Atos 9, versículo 1 ao 31. Aí é um guia rápido de como achar textos bíblicos. Essa Bíblia aqui, ela não tem esses recursos, então eu fui colocando. Eu coloquei uma aba extra aqui na Bíblia, a coisa que eu disse que eu ia fazer. Aqui atrás, ó, aqui eu posso colocar mais quantidade de papel, porque essa aba aqui eu botei uma reforçada, botei a aba dupla. E coloquei até um adesivinho aqui, ó. O Senhor é meu pastor e Ele me dá tudo de que eu preciso. Bíblia viva. Deus é tudo o que eu preciso. Aí eu escrevi aqui. E eu colei essa última página, que aqui era uma página, uma última página. Eu colei junto com essa parte aqui, ó, da Bíblia, para eu conseguir dar uma firmeza maior, tá vendo? Isso daqui é papel que tem a Bíblia, mas não faz parte da Bíblia. Finaliza aqui. Então, gente, é isso o tour por essa Bíblia. Eu não mostrei tudo para vocês, mas eu mostrei a maioria das coisas. Como vocês podem ver, essa Bíblia aqui tem bem menos coisa que a outra, porque eu não cheguei a desenvolver tanto nela como eu tenho feito na outra. E essa daqui é mais de estudo. A outra é focada em devocional. Eu acabo conseguindo desenvolver melhor lá nela. Essa daqui eu não vou escrever qualquer coisa. Eu escrevo mais pensamentos já concretos ou que eu tenho um embasamento de estudo bíblico ou coisa que eu já aprendi, que eu sei que tem aquela linha de pensamento, que aquilo está certo. E é isso, entendeu? Essa Bíblia aqui, ela tem bem menos coisa, mas ela um dia ela vai ficar super cheia, vocês vão ver, vão acompanhar comigo. Ó, esse fitilho aqui, ó, é bem bonito. Esse daqui eu acho até mais bonito do que o outro, que é mais clarinho. Mas os dois são bem bonitos, né? Ó, o outro tá bem aqui.
Os dois são bonitos. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram de conhecer os detalhes da minha Bíblia. E nos próximos vídeos eu vou ficar um tempo sem ficar mostrando as minhas Bíblias assim. Eu vou mais falar com vocês olhando para a câmera mesmo. Para a gente conversar sobre a palavra de Deus e sobre todos os ensinos que eu tenho absorvido do texto. Fiquem com Deus e até a próxima.